Cara, eu estou na iminência de sair do Sinédrio aqui da Assembleia de Deus e iniciar um novo ministério com irmãos que não suportam mais esse sistema religioso. Fico pensando se Jesus faria isso, tendo em vista que ele mesmo pregou nas sinagogas e Paulo também o fez. Sei da possibilidade de ser mal interpretado e de ser taxado de quebrar a unidade nessa denominação, que aliás já não existe faz tempo. Mas não tenho mais barganhas a fazer. Apesar de estar num lugar onde não sou perturbado, de longe, quando ouço falar das políticas e dos bastidores dessa liderança, eu sinto um enorme desejo de ir em frente. Mano, iniciar um novo ministério me traz o risco de ouvir de Jesus. Nunca te conheci? Não, meu Me irmão. ajude, por favor. Pelo amor de Deus, não. Eu sugeriria de coração o seguinte, com todo carinho, todo amor, não comece um novo ministério agora não. Primeiro, entenda o Evangelho. Sabe por quê? Porque senão você vai repetir tudo de novo. Você só está chateado. É com o que eles estão fazendo politicamente. É com a falastrice, a corrupção, a politicagem, a mentirada, a hipocrisia. Isso aí fez você ficar como você está. E outros irmãos também. Mas você ainda não entendeu o Evangelho. Não entendeu, amigo. Não me leve a mal. Não fica magoado comigo. Promete, por favor. E o seu nome não apareceu. Ninguém sabe quem você é. Então não fique achando que eu estou sendo grosso. Eu não estou. Só não posso mentir para você. Por que eu sei que você não conheceu o Evangelho? Porque ninguém que tenha conhecido o Evangelho teria essa questão. E nem concluiria perguntando o que você perguntou. Se por sair da Assembleia de Deus para abrir um novo ministério, ou não concordar com essas coisas, você correria o risco de ouvir Jesus dizer: eu nunca te conheci, considerando que Jesus frequentou a sinagoga e Paulo também. O que uma coisa tem a ver com a outra? Jesus foi lá como divulgação do Evangelho, mas onde é que ele pregava? Onde é que ele ficou 99% do tempo? Você viu Jesus ser apedrejado por publicanos, pecadores e meretrizes em algum lugar? Ou ameaçado de morte pelo povo? Sempre foi sinagoga, autoridades do templo, sempre a religião que quer matar o profeta. Querido, Paulo, a mesma coisa. E a pergunta tem a ver com Jesus. Eu nunca vos conheci. Ora, quem já entendeu o Evangelho sabe que igreja nenhuma representa nada, nem Assembleia de Deus, nem Igreja Presbiteriana, nem grupo nenhum, nem o Caminho da Graça. Ninguém que abre uma porta, uma bandeira e diga nós somos igreja representa nada, a não ser eles. Eles se representam. Jesus não instituiu essa representação, não tem nada a ver com essa representação, porque Deus não habita instituições, nem grupos humanos, Deus habita corações. Grupos humanos são habitados por Deus quando indivíduos desses grupos humanos vivem o amor de Deus. É tudo simples assim. Quem conheceu Jesus, conheceu Jesus. E aí, querido, tanto faz, tá? Se frequenta a Assembleia de Deus, se não frequenta, se frequenta uma igreja católica, se não frequenta, se não vai a lugar nenhum, se passa o dia na esquina, se só vai à praia e vai fazendo amizade com pessoas e distribuindo amor e carinho de Deus e graça de Deus, orando onde pedem, como pedem ou não, sendo próprio e sal da terra. Quem entendeu o Evangelho sabe que Deus tem a ver comigo, não tem a ver com ninguém mais além de mim e Ele. E da sinceridade e verdade do meu coração. Então, por favor, não vá abrir igreja não. Você só vai ser mais outro, meu irmão, que vai ganhar poder junto com o grupo que vai abrir. Vão ficar melhorzinhos do que essa coisa um tempo, mas porque não conheceram o Evangelho até hoje, a prova disso é você. Vão repetir tudo outra vez, porque vocês conhecem o Evangelho dos evangélicos, a doutrinação dos evangélicos, mas o entendimento do Evangelho, do Espírito, da vida segundo Cristo, do caminho do discípulo, vocês não entenderam não. Senão não havia nessa questão. Você entendeu, querido? Por favor, não me leve a mal.
Mas valeu o meu site, caiofabio.net. Até melhor do que ficar vendo a VMVTV, lá e ler. Leia. E assista aqui a VMV, mas leia lá. E leia outras coisas, livros meus. Você compreendeu o conteúdo, a essência, e ter vida com Deus, você. Se você não tiver vida com Deus, pelo amor de Deus, não abre igreja. Se não tiver entendimento do Evangelho, em nome de Jesus eu imploro a você, não abra igreja. Que é para não sair fazendo mal às pessoas por aí. Repetindo com outras dosagens mais do mesmo. O que está acontecendo de ruim não é porque as instituições são ruins, as instituições não existem. Existem as pessoas. E o uso que elas fazem da bandeira da instituição. Pessoas ruins é que fazem essas coisas ficarem ruins. Porque quando as pessoas são boas, as coisas são o que as pessoas fazem as coisas expressarem. O próprio sistema, eu posso quebrá-lo todinho. No âmbito de algo que eu presida, eu posso quebrá-lo, iniciá-lo novo. Se eu sou um cara do bem. Porque se eu sou um cara do bem, eu nunca me submeterei a um sistema que me faça agir de modo mal. É simples assim. Pessoas do bem não se submetem a sistemas que as façam agir de modo mal. Assim como pessoas más não se tornam boas porque mudaram de sistema. Você entendeu, meu amigo? Assim como pessoas sem evangelho não vão agora produzir uma coisa melhor ali só porque vão ficar com 10 anos de dieta de politicagem até o grupo se corromper o suficiente para começar tudo de novo igualzinho, nos mesmos termos, e repetir a história outra vez. O que pode barrar isso é o entendimento do Evangelho. Salvar você durante uma geração, 2 gerações, quem sabe. Depois disso, cada um sempre tem que se virar em sua própria geração. Aí ele fala assim, porque nossos heróis são falsos e as almas gritam lá fora, nosso coração endureceu. Nos ajude, Caio. Meu irmão, não fique preocupado com restaurar isso pela performance ou pelo comportamento. Deixa a palavra engravidar. Amém. Você, que toda gravidez produz. Produz. Se a gente deixar o ciclo dela ocorrer, é o que acontece de vivo, acontece pela gravidez. Não é? Então o que a gente precisa é de genuína gravidez espiritual. Tem muita barriga de vento entre nós. Muita barriga de vento. A pessoa vai ficando psicologicamente grávida. Aí acha que está grávida de Cristo, mas está grávida de outras coisas. Grávida psicologicamente falando mesmo. Grávida de crenças, grávida de ufanias, grávida de histerias, grávidas de muitas emoções conturbadas, de muitos medos processados como devoção. Mas não vai produzir a vida do Evangelho. Por isso o que produz é sempre resultado que contradiz aquilo que a pessoa originalmente diz que crê. Mas quando é Evangelho que nos engravida, quando a gente fica, como Paulo diz aos Gálatas, grávido de Cristo, quando Cristo está sendo formado em nós, e a formação é de Jesus, não é o sêmen da igreja, não é o sêmen de uma doutrina, não é o sêmen de um comportamento, mas é a semente do Evangelho eterno de Cristo que nos foi implantada, com o entendimento do Evangelho. Então, esse crescimento, de dentro para fora, como o reino cresce, produz um fruto concreto do lado de fora, na vida da gente, de modo natural. Vai produzindo o fruto interior, e o fruto interior se transforma no fruto prático, concreto, impossível de não brotar, como carinho humano que produz o compartilhar do Evangelho, solidariedade humana que produz o compartilhar do Evangelho como pregação e como socorro, como ajuda, como gesto compassivo. Vai produzindo os seus frutos de misericórdia, de perdão, que não são
habitantes da subjetividade, eles nascem na subjetividade e se expressam nas relações objetivas da nossa existência. De modo que ninguém tem que se preocupar. Quando é o amor de Deus que nos engravidou, o fruto do Espírito brota naturalmente. E a gente não tem que programar, a gente só tem que se entregar. Por isso a coisa toda tem a ver com descanso. Eu quero que o Judá recupere ali aquela imagem inicial do dia, uma das imagens daqueles meninos na praia, na areia, fazendo aquele esforço. Quanto mais esforço, mais se atola. Só para eu concluir dizendo isso a você, meu amigo, olha essas imagens e veja, o esforço da religião é esse, é o homem querendo se justificar, o homem se santificando, o homem com seus comportamentalismos, é o nosso esforço, é a nossa corrida que não nos tira do lugar, é a nossa paralisia nervosa, produzida pelo medo, que se serve do legalismo ou de qualquer outra forma de mecanismo de justiça própria, que faça o cara pensar que ele está ajudando Deus a melhorá-lo. Então, enquanto a gente faz assim, e enquanto a ênfase é essa, como eu tenho sempre dito, quanto mais esforço de fazer isso no peito e na raça, mais a gente afunda. Quanto mais descanso, mais a gente anda livre. O Evangelho é assim. Se você fizer o esforço do desespero, da justiça própria e da autojustificação, você se atola. Mas se você souber que pela graça você é salvo, mediante a fé, que isso não vem de nós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, você passa sereno por esse chão e não afunda. Mesmo nesse lugar com tendência a afundar, ele só afundará se você quiser afirmar você. Mas se você não quiser se fincar, e você estiver já ancorado em Jesus, que não é um chão movediço, mas é a rocha da esperança, aí você passa por qualquer tempo, descansado e em paz. E a graça vai te proteger se você andar descansado. É a música que se faria com esse entendimento do Evangelho. A graça vai te proteger enquanto você andar descansado. É isso aí. Titãs da graça. Andando no descanso, a graça vai te proteger. Caio, meu amigo, me disse, cara, se você saiu do cenáculo do Espírito Santo, lá da Igreja Universal, o problema é seu. Mas as ovelhas que estão lá, pouco estão importando se há comércio lá ou não. O importante é que todos nós lá do cenáculo da fé somos abençoados pelo Edir Macedo. É um pastor, esse que está falando com a gente. Esse cara é um amigo, esse cara é um cara que saiu da IURD e está ouvindo isso dos brothers dele, que estão lá ainda. Né? Aí ele falou, cansei, cara, eu não digo mais nada para ele. Apenas observo, tenho pena, um abraço. Não, chega uma hora... Eles são abençoados pelo Edir Macedo. Quem abençoa lá é o dono. Claro, por isso é que o perigo é esse. Ó, é o CEO que abençoa. Já o que eles estão dizendo é isso, que é o que sempre disseram, que é o que o Macedo levanta as mãos dizendo, e todos os demais que são exatamente como ele, que dizem a bênção é minha, a cobertura é minha, olhem o que diz o Senhor a vocês, amantes da cobertura. Agora, aos sacerdotes, pastores, bispos, apóstolos, para vós outros é este mandamento. Se não o ouvirdes, e se não o propuserdes no vosso coração, de darem honra, glória e louvor ao meu nome, diz o Senhor, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. A maldição é essa que o Senhor diz: enviarei sobre vós a maldição. Os sacerdotes que dizem, eu tenho a cobertura, eu dou, eu ofereço, eu abençoo.
enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. O cara levanta para abençoar e está amaldiçoando os outros. E o Senhor diz: já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes a sinceridade no vosso coração. Ao contrário, propondes no vosso coração que vós sois os senhores da bênção dos outros. Por isso que a relação é com vocês. Vocês são os médiuns dele. O que esse cara está falando para esse amigo é: o meu mediador é o Macedo. O Macedo é o nosso mediador entre Deus e os homens. Nós somos abençoados Então, pelo Edir Macedo. Ele é o dono do templo. É o Senhor do templo. Maceluia.